Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar um novo conteúdo que fala sobre a região Nordeste, né? A região onde a gente mora, não é isso? Então, o Nordeste, ele é o segundo complexo regional maior do território brasileiro. Ele tem aí os estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Correspondente a 18% do território brasileiro. A diversidade da nossa região, ela é muito diversificada. A gente tem de climas que são bem variados, assim como vegetações que se destacam quando comparada a outras, principalmente pelo seu poder, né? Sua magia de se restaurar diante a condição climática, principalmente quando foca na questão hídrica da nossa região, que tem uma pequena demanda de água aí ao longo dos anos e que não tem tanta intensidade assim como se comparado em outras regiões. A história da ocupação, né, aqui da nossa região, como a gente já viu em outros momentos, tem muita relação com o processo da colonização do Brasil, né? Os primeiros povos a existirem nessa região foram os povos originários, né, os índios, e que passaram muitos anos aqui predominando a nossa região, e que ainda existem, né, até a chegada dos colonizadores. Com a chegada dos europeus, né, e começa-se aí o processo de ocupação de um espaço que já era ocupado, né, mas quando começa o processo de colonização, a, é, a estrutura organizacional dessas sociedades, elas começam a ser modificadas. Então, a própria moradia indígena, ela também passa por transformações em decorrência desse novo que os europeus trazem. E aí vem todo aquele processo de exploração de terra, de ocupação de regiões e tudo mais que a gente já costuma ver aí quando se fala do processo de ocupação do Brasil. Então, a região Nordeste, ela foi a porta de entrada para essa ocupação territorial pelos europeus, né? Então, é também a região onde tem o maior impacto com a chegada desses europeus e começa também o processo de monocultura, que é quando os europeus trazem aí as invenções, né, para trabalhar tanto a plantação de cana-de-açúcar, como montar engenhos e tudo mais, certo? E aí, uma coisa que a gente não pode esquecer é que, com a chegada dos europeus, tem também a chegada dos africanos, né? Aqueles povos que foram escravizados e que foram trazidos para aqui, para o nosso território. Então, até aqui na Paraíba mesmo, teve uma aula de campo que a gente foi, que a gente chegou a visitar um engenho, uma aula de campo não, uma viagem cultural da escola, né? Que a gente chegou a visitar um engenho que fez parte dessa construção histórica, né? Que faz parte tanto desse processo da ocupação dos europeus, como também a parte da exploração, tanto de mãos indígenas como também de mãos africanas. E claro que em decorrência disso vem aí o processo de miscigenação na nossa região e que consequentemente se espalha pelo restante do território brasileiro com o passar dos séculos. Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração as questões climáticas da nossa região. Como citado anteriormente, a gente sabe que a nossa região ela passa aí por leves mudanças ao longo dos anos não, né? Ao longo do ano, quando se refere à questão hídrica. Então, mesmo com a chegada desses colonos, né, dos colonizadores, tem um estudo da área, né, da nossa região, para saber como adaptar os tipos de cultura, né? E aí é quando começa a surgir a plantação da cana-de-açúcar, a monocultura, porque é uma planta que ela adapta-se às condições climáticas e também hídricas da nossa região. E isso é só o pontapé. Nos dias de hoje, a região Nordeste ela se destaca tanto pelas questões naturais, né, como as praias e tudo mais, que servem como atração turística, como quando se refere à questão das monoculturas, a cana-de-açúcar continua existindo, mas existem também outros tipos de monocultura,
como por exemplo de frutas cítricas. E aí, claro, que essas plantações, essa intensidade de dedicação, vamos dizer assim, nesses sistemas, eles são adaptados, né? Eles são posicionados em lugares que eles se adaptam melhor. Então, por exemplo, aqui na Paraíba a gente ainda tem o predomínio da cana-de-açúcar. Já no Rio Grande do Norte tem a questão da abacaxi, da laranja, que são frutas cítricas, né? E assim por diante. Os outros estados têm um cultivo diferente devido também à sua questão climática. Então, enquanto sociedade, os seres humanos que foram construindo sua vida na região Nordeste, também tiveram essa preocupação de ir adaptando aquela determinada prática de cultivo diante da realidade natural de cada lugar, certo? E aí também a gente não pode deixar de falar também da questão da pecuária, né? A gente também tem a criação de animais aqui na nossa região. Temos um exemplo que eu acredito que é um percurso que a gente mais costuma fazer, que é para João Pessoa, né, daqui da nossa cidade. E entre a cidade de Campina Grande e João Pessoa, existem vários criatórios de bovinos, que são animais que são destinados, na maioria das vezes, para corte. Então, eles são criados e depois seu produto é comercializado. Então, isso se enquadra no sistema de pecuária, certo? E aí, como a gente está aí falando sobre as questões climáticas, uma coisa que não dá para deixar de ser comentado é o processo migratório que acontece na região, né? Principalmente aí até a década mais ou menos de 90, muitos nordestinos acabavam que migrando para outras regiões, principalmente para o Centro-Sul, em busca de outra qualidade de vida, que pudesse fornecer aí trabalho, mão de obra, para poder ter uma lucratividade e consequentemente, ter a independência financeira para se manter, né, aí ativa na sociedade. Então, em decorrência das questões climáticas da nossa região, muitos desses povos acabaram que viajando para outros estados, de outras regiões, para tentar sanar a necessidade financeira que era agravada em decorrência das questões climáticas. Vale ser dito que hoje a gente ainda tem esse foco intenso de imigrações para outras regiões, mas as consequências, né, os motivos que levam essas pessoas a migrar já não é mais tão acentuado para a questão hídrica. Com o passar dos anos, várias organizações nacionais, né, elas acabaram que voltando preocupação para a região Nordeste para ajudar a população, né, a suprir essas carências nos períodos de escassez de chuva. Então, a gente hoje costuma passar nas zonas rurais, principalmente, e dificilmente tem uma casa sem uma cisterna, né, ou sem uma armazenagem de água. O processo também de plantio e de de criação de animais, também foi se adequando a essas situações causadas pela própria natureza na região. Então, continua existindo a questão migratória, né, para outras regiões do Brasil, mas não necessariamente com tanta acentuidade como era antes, que culpava a questão da seca. A gente continua, sim, passando por alguns períodos mais longos de escassez de água, mas não é um problema direcionado para levar a população a migrar para outra região, como era antes, certo? Então, se faz muito necessário ser explicado isso, que os motivos que levam essas pessoas a migrar não necessariamente continuam sendo a questão hídrica, tá? E aí, a gente tem também aquele processo de regionalização. A gente tem dentro da região Nordeste mais 3 tipos de região. E esse processo de regionalização é baseado tanto nas questões naturais, como também sociais, ao redor, né? Ao derredor não, distribuídos sobre esse território. Então, veja, na região Nordeste, a gente tem 3 regiões, que é a região chamada de Zona da Mata, o Agreste, ou melhor, são 4. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte.
E aí cada uma dessas regiões, ela tem uma característica, principalmente no que se refere às questões naturais. É clima, relevo, a própria questão hídrica que a gente estava comentando antes. E aí, cada uma dessas regiões tem sua característica própria e do porquê ser uma região. E aí a zona da mata, ela corresponde à área litorânea, né, do Nordeste, que se estende do Rio Grande do Norte até a Bahia. E aí, a vegetação, né, é o que dá maior característica, né, é da onde surge esse nome, Zona da Mata. Por quê? Porque a sua vegetação, ela é original e cobre boa parte dessa região. Sem se falar que 12% da mata nativa, que é preenchida, que preenche essa região, né? Também teve aí o processo de exploração. Mas mesmo assim, com todo o processo de exploração, desmatamento, ela ainda tem uma grande soma territorial de mata fechada. E aí, claro que uma característica forte dessa região é o solo, que é muito forte. E aí, ele é excelente para o cultivo de alguns vegetais. E aí, se destacando, né, como citado, a questão da cana-de-açúcar. Temos também o cacau e o fumo. Além do destaque para a questão da fertilidade do solo, a região da Zona da Mata também ela se destaca pelas rotas comerciais, né? Então, tem aí os principais centros, né, como a exemplo João Pessoa, Rio Grande do Norte, que são cidades que se caracterizam pelo seu tamanho, assim como também na questão que é voltada para conexão estaduais, né? Que são os maiores centros e que facilitam essa transação comercial com outras regiões. Além disso, tem também a caracterização aí da pesca, né? Já que fica na região litorânea. Então, a pesca também é uma característica bem marcante da Zona da Mata. E aí, temos também na região Nordeste a sub-região chamada de Agreste, que é uma zona aonde as características naturais ela tem um clima mais ameno, né? Ela é mais fria, ela não tem uma abrangência de elevadas temperaturas como em outras partes da região, certo? E aí tem também características únicas da região, como a variação de relevos, né? A exemplo disso, a gente tem o Planalto da Borborema, que é uma elevação no relevo, né? Que é bastante conhecido e citado, principalmente dentro da geografia, na região, que ganha destaque dentro da região. E aí, a gente chega também, passando dessa transição da Zona da Mata, Agreste, a gente tem o Sertão, que aí já tem umas características de temperaturas mais elevadas. E é também onde tem uma vegetação mais caracterizada aqui onde a gente convive. Ou seja, o nosso sertão tem suas características próprias. A gente, ao comparar nossa vegetação com a vegetação de outros lugares, a gente consegue perceber a olho nu essa diferença, essa característica própria, que é a caatinga, né? Ela tem aí o poder de armazenar água para adaptar-se ao período de seca, e quando inicia novamente os períodos de chuva, ela se refloresce novamente. Então, é o chamado de mata cinzenta também por alguns geógrafos, que tem essa característica de ter o aspecto de morte, mas que não necessariamente ela está morta, né? Ela se refloresce. E aí, quando a gente fala da questão da pecuária na região do sertão, tem como destaque a criação de gado e de cabras, né? Que são os caprinos. Outra questão que se destaca no sertão é o cultivo do algodão, assim também como de algumas frutíferas, né, de algumas plantas que dão frutos e que entram aí nessa rota da comercialização também. E por fim a gente tem o meio norte, que fica mais restrito aí ao norte da região, né, principalmente no Maranhão e uma pequena parte do Piauí.
A região meio norte, ela tem como característica a Mata dos Cocais, né? E tem como um foco maior de comercialização o extrativismo vegetal, né? Assim como também a pecuária e o cultivo de soja e de arroz. Então, veja, a gente tem 4 sub-regiões e cada uma com suas características próprias. Tanto características naturais, que vão de relevo à vegetação, como também da adaptação da pecuária e também, né, a questão comercial, tá certo? Então a gente fica por aqui com essa pequeno resumo e a gente dá continuidade na sala de aula, tá bom? Um grande cheiro e até mais.